Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoal. Eu quero gravar um vídeo sobre o ensino que muitos ensinam que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode falar na igreja. Eu vou ler alguns textos, eu peguei os textos da Bíblia Reina Valera e eu vou ler alguns textos aqui, tá? Os textos que dão base para alguns pastores pregarem que as mulheres não podem falar na igreja. Eu vou ler esses textos, tá? O primeiro texto está... Deixa eu ver aqui. Está em 1 Timóteo, verso 2... 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Vamos lá, eu vou pegar a Bíblia impressa, tá, gente? Porque a Bíblia impressa, a minha no celular, eu tô usando o celular, não tem como eu ler a Bíblia no celular. Então, eu vou pegar a Bíblia impressa. 1 Timóteo. Romanos. Deixa eu ver, Atos. Efésios, Gálatas, Coríntios, 1 Timóteo, verso 2, capítulo 2, verso 9, diz assim: da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam a ser piedosas. Então, aqui, e a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Nesse texto aqui, no verso 11, está dizendo que é sobre aprender. Então, para a mulher, quando ela está aprendendo a palavra de Deus, ela fica calada, aprender em silêncio, não ficar questionando, aprender sem ficar rebatendo, sem ficar questionando, né? Sem ficar falando, atrapalhando o ensino. No verso 12 diz assim, ó: eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Esse verso aqui, eu estive consultando a Deus e o Senhor falou para mim que isso era algo de Paulo, foi mandamento de Paulo por causa da situação da época, tá? Por causa da situação que eu não sei explicar, gente. Tem muita coisa na Bíblia que a gente não sabe explicar, porque foi uma época muito diferente da nossa época, então muita coisa se perdeu, muita coisa não se pôde colocar em livros. Então o Senhor falou para mim que foi o mandamento de Paulo, tanto que Paulo diz assim, ó: eu não permito, não tem o pronome eu aqui, mas ele fala aí, não permito. Se fosse Deus, ele diz, Deus não permite, ele não permite. O verbo seria permite. Mas como o verbo está em primeira pessoa, eu não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Era um mandamento de Paulo. A gente vai ver aqui em outros textos, vamos lá, ele vai dizer a mesma coisa, só que de uma forma mais explicada. Deixa eu ver aqui aonde eu marquei. Eu tô com as coisas anotadas aqui no caderno, gente, mas eu não estou lendo o caderno porque está em espanhol, tá? E para mim traduzir para português lendo e prestando atenção no vídeo vai ficar difícil. Então, para não cometer erro, eu prefiro ler na Bíblia em português. Então, o próximo texto está nos 1 Coríntios 14, 34. 1 Coríntios 14, 34. E diz assim, ó. 34, diz assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, naquela época,
era vergonhoso a mulher falar na igreja, a mulher falar em público. Como até hoje os muçulmanos, a mulher não pode falar em público, né? Não sei no caso dos judeus, mas era vergonhoso para a mulher falar. Então, por causa dessa situação, que a cultura daquela época era vergonhoso para a mulher falar em público, aqui nesse texto, Paulo pede para que as mulheres na igreja fiquem caladas e, se tiverem alguma dúvida, pergunte aos maridos em casa. Outro texto, vamos lá. Agora eu tenho alguns textos, gente, que falam sobre mulheres que exerceram autoridade, tá? O primeiro está em Juízes 4, verso 4, que diz assim. Deixa eu olhar para Juízes. Juízes 4, verso 4, diz assim, ó. Aqui é o 3, verso 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Na Reina Valera diz assim, ó. Governava naquele tempo a Israel uma mulher. Quer dizer, uma mulher governava a Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote. Voltando aqui, vamos lá. Verso 5. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo, para consultá-la, para que ela decidisse o que era justo, o que era correto, ou que ela consultasse a Deus a favor daqueles que a procuravam. Na Reina Valera diz assim, ó. E costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então está aqui no Antigo Testamento, uma mulher que governava Israel, ela julgava as causas, ela era profetisa, ela profetizava, ela ensinava, porque profetizar é ensinar, e essa mulher, ela exerceu liderança inclusive sobre homens, como no caso de Baraque. Vamos ler os textos? Deixa eu ler, terminar aqui. Mandou ela, verso 6, Juízes 4, verso 6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Ela não estava exercendo autoridade sobre um homem aqui? Ela estava exercendo autoridade. Existem pessoas que vão dizer que esse caso aqui é um caso isolado. Não, não é um caso isolado, tá? Aí, depois aqui no texto, tem um outro texto aqui que diz assim, no mesmo texto, que Baraque não quis ir sozinho. E pelo fato dele não querer ir sozinho, Deus deu o chefe do exército na mão da mão de uma mulher. Uma mulher matou o chefe do exército que estava atacando Israel. Então, quando na falta de um homem para uma missão, Deus levanta mulheres. Deus levanta mulheres que estejam dispostas a fazer a obra de Deus. Porque se Deus está chamando muitos homens para pregar o evangelho e muitos têm se negado a fazer isso, Deus tem levantado mulheres para fazer isso. E o Senhor falou comigo quando eu estava ouvindo. Por que eu estou ouvindo com essa palavra? Porque eu estava ouvindo uma pregação de um homem que eu creio que é um homem de Deus, eu sei que ele é um homem de Deus, porque Deus falou comigo que levantou o ministério dele, e ele estava pregando e estava ensinando que a mulher não pode falar, que a mulher tem que ficar calada o tempo todo. Então, que a mulher não pode falar na igreja, a mulher não pode ensinar. Então eu fiquei triste ao ouvir aquela palavra, eu consultei a Deus sobre isso, o Senhor falou para mim assim: eu levanto quem eu quero. O Senhor falou para mim. E aí eu recebi essa resposta, fiquei quieta, mas ainda fiquei com aquela coisa meio triste. Então, novamente eu perguntei ao Senhor a respeito disso, o Senhor falou para mim assim: eu quero libertar. E os homens que estão pregando, os homens estão presos a ensinos
escatologia. Os homens querem ensinar, estão presos ao ensino de escatologia. E eu quero libertar. Então, o Senhor, Ele quer fazer um processo de libertação hoje na igreja para preparar o povo para a sua vinda. Existem muitos oprimidos por espíritos malignos, existem muitos enfermos, muitos endemoniados que precisam serem libertos, e os homens estão mais preocupados com o ensino de escatologia. E o Senhor falou mais para mim. O Senhor falou para mim que Ele tem levantado as mulheres, porque as mulheres estão mais dispostas a trabalhar com libertação, até por causa do instinto materno, essa coisa que a mulher tem de cuidar. E por causa desse motivo, o Senhor tem levantado mulheres. Agora vamos em outra passagem, né? Vamos numa passagem em Lucas. Em Lucas 5, se eu não estou enganada. Lucas 2, 36. Vamos lá. Dois, 36. Vamos lá. Havia. Deixa eu virar para cá um pouco. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava de noite e de dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus. Falava a respeito do menino e a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então ela falava a respeito de Jesus, ela já falava do Evangelho, ela falava de Jesus, uma mulher no Novo Testamento. Então, gente, seria muito bom se os homens observassem, os pregadores de Deus observassem esses textos, né, e parassem com a perseguição que há contra as mulheres, para as mulheres não pregarem o Evangelho. Deus tem levantado pessoas, mulheres. Eu tenho chamado missionário. Não estou exercendo porque eu estou em fase de preparação para esse chamado de missionário. E eu fico muito triste quando uma pessoa fala que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode ensinar, porque eu tenho chamado, eu faço para agradar a Deus. Mas, infelizmente, a ignorância de algumas pessoas, ela faz com que pessoas falem coisas que não são de Deus, que não são mandamentos, não são revelação de Deus, não é mandamento de Deus. Isso foi algo que Paulo determinou para aquela época por causa de uma situação contemporânea daquela época, daquele momento. Então, existem outros textos que houve mulheres em situação de liderança, mulheres em situação de destaque, como Esther, por exemplo. Então, não é por ser mulher que Deus não vai usar. Se caso fosse Deus, esse mandamento fosse diretamente de Deus, que a mulher não pudesse pregar, Deus não permitiria tanta mulher pregando nos dias de hoje. Amém? Então, ao invés de muitos pastores estarem aí falando contra as mulheres, vamos trabalhar junto pelo reino de Cristo, pela salvação das almas, libertação. Trabalho com libertação. A maioria dos trabalhos missionários que eu tenho visto, trabalho de igreja, que falam sobre libertação, é feito por mulheres. Eu fui atacada por satanistas a minha vida inteira. Vim saber que eu estava sofrendo ataque de satanistas em 2020. Gente, eu passei por cada coisa. Eu andei de igreja em igreja, onde pastores abriam a minha vida para pastores, homens. Não teve um que pudesse me ajudar, porque estão presos à escatologia. Então não teve um. O Senhor teve que me trazer para o Uruguai, para aqui no Uruguai fazer esse processo de libertação na minha vida. O Senhor mesmo fazer esse processo de libertação na minha vida e me preparar para eu poder também, me sujeitando ao Senhor, o Senhor me usar para fazer processo de libertação na vida de outras pessoas. Então o Senhor quer salvar. A ordem do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus subiu aos céus, foi: ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, libertai os presos, os oprimidos. Essa foi a ordem. Curai, ressuscitai os mortos. Essa foi a ordem do Senhor. A ordem do Senhor não foi um ensino de escatologia.
tá? Eu acho que a escatologia é importante, mas ela não é mais importante que a libertação, ela não é mais importante como que eu vou dizer, manifestar o poder de Deus. E quando uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus ora e um morto ressuscita, isso manifesta o poder de Deus, isso glorifica o nome de Deus. Quando uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus ora e o enfermo fica curado milagrosamente, isso glorifica o nome de Deus. Amém? Então eu espero que esse vídeo não ofenda ninguém, mas eu fico muito triste quando eu ouço homens pregarem que a mulher tem que ficar calada, quando Deus tem falado comigo, com outras mulheres, que tem levantado mulheres para fazer a obra dele. Porque muitos homens não querem pegar no arado. Trabalho com libertação não é um trabalho fácil. Exige muita oração, exige muita consagração, e são poucos os que se prestam para esse tipo de trabalho na presença de Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.